Olá! Se você sente desconforto abdominal, se você tem uma má digestão, se você come e fica com gases, se você arrota muito, se você fica com a sua barriga estufada, com aquela sensação horrível de que não fez a digestão direito, você pode estar precisando de uma modulação intestinal. Sim, a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias intestinais, pode levar você a necessitar dessa modulação intestinal, que o profissional vai fazer com você 4 passos e eu vou te explicar agora. Vem comigo! A modulação intestinal, ela, como eu disse anteriormente, é composta de 4 fases, tá? Que a gente chama dos 4 R's. A primeira fase é onde você vai remover tudo aquilo que não é próprio para nossa digestão, para o nosso corpo, para o nosso organismo. Depois você vai repor tudo aquilo que estiver sendo necessitado recolocar ali. Depois você vai reinocular. Aí sim é aquela fase que a gente vai chegar dos lactobacilos. E por último, você vai reparar essa mucosa, tá? O profissional nutricionista que saiba fazer a modulação intestinal, ele vai te levar a seguir esses passos, tá? Esses 4 R's, de forma que você vai conseguir ir melhorando a cada passo. Não é feito tudo do mesmo dia, não é feito tudo da mesma maneira, tá? Você precisa ir no passo a passo. E agora eu vou te explicar cada um deles. O primeiro R que a gente falou aqui, que é o R de remover. Bom, remover o quê? Remover aquilo do corpo que não faz parte dele, né? Então a gente vai remover os patógenos, ou seja, até mesmo se tiver verminoses, tá? Agrotóxicos, os metais pesados que porventura no sangue for acusado que você tem algum metal pesado, como alumínio, como cádmio, como mercúrio, vai remover todas as que a gente chama dos xenobióticos, ou seja, tudo aquilo que é estranho ao corpo, tá? Sabe quando você compra um produto e vem lá num produto industrializado, aí lá na etiqueta, na embalagem, vem lá escrito um monte de nomes que você nem sabe o que é? Pois é, esses são xenobióticos também, tá? São coisas estranhas ao corpo e que o corpo reage contra elas. Então, primeira fase do R é essa, a gente vai remover tudo isso. De que maneira? De um detox que seu nutricionista vai aplicar para você, tá? Fazendo uma dieta também que desinflame seu corpo. Além disso, vão existir suplementos sim, que te ajudam nesse momento. O segundo passo, o segundo R, tá? É de repor. Então, o que a gente vai repor no corpo? Aquilo que está faltando para que ocorra uma boa digestão, para que ocorra um funcionamento perfeito do trato gastrointestinal, ou seja, desde o estômago até o seu intestino. Então, todo esse trajeto precisa estar funcionando bem. E para que ele funcione bem, eu preciso ter uma quantidade adequada de ácido clorídrico no meu estômago. Eu preciso ter as enzimas funcionando muito bem, as enzimas que envolvem toda a digestão, precisam estar funcionando muito bem para que essa digestão ocorra de forma gradual e ocorra perfeita. Por quê? Porque se o alimento passa, que eu como, primeiro assim, passa pela minha boca, eu já não mastigo direito, ele já chega no meu estômago nos pedaços maiores que deveriam. Chega lá no meu estômago, eu não tenho ácido suficiente, ou seja, o estômago não consegue quebrar aquele alimento de forma que deveria. Ele vai para o meu intestino, vai formar muitos gases, simplesmente porque eu não tive as enzimas e nem o ácido suficiente para isso, tá? Bom, o terceiro R
que a gente vai falar aqui é a hora de reinocular. Por que eu sempre falo para vocês que não adianta, se eu estou com determinados sintomas, que não adianta eu ir logo tomando um probiótico, os lactobacilos, que vende aos montes por aí? Porque as duas fases anteriores, que é a de remoção e de reposição, não foram feitas. Então, você está pulando fase nessa modulação intestinal. Você está achando que tratar desbioses é só tomar lactobacilos. Mas não é, porque você, como viu anteriormente, existem duas fases anteriores que você precisa tratar para que essa fase da reinoculação, que a gente chama, ou seja, a gente está recolocando os lactobacilos, ela funcione perfeitamente, ela dê um ótimo resultado para você, que o objetivo da modulação intestinal é que no final desse tempo você não tenha mais esses sintomas, você melhore disso, tá, gente? Então, essa fase dos lactobacilos, o profissional vai ver de acordo com outros sintomas, de outras doenças, da sua genética familiar, qual as melhores cepas para prescrever para você. É para tomar o mesmo lactobacilos a vida inteira? Não, a gente vai alterando as cepas, porque se nosso intestino é formado por trilhões de bactérias, é impossível que a gente coloque sempre as mesmas 3, 4 ou 5 cepas a vida inteira. A gente precisa ir mudando essas cepas para que toda a população de bactérias intestinais sejam contempladas e dessa maneira todos os nossos sintomas possam vir a melhorar. Bom, e por último, o último R que a gente vai falar aqui é o R da reparação. Sim, reparar essa mucosa que já passou pelas 3 fases anteriores e agora a gente precisa reparar. E aí sim, nesse momento, depois da gente ter feito a remoção, a reposição e a reinoculação, na modulação intestinal, nós fazemos o 4R, que é a reparação dessa mucosa. E o que vai reparar essa mucosa? Tanto a glutamina, que é um aminoácido, que quando a gente toma glutamina, 90% fica no intestino, porque as células intestinais amam glutamina. A gente vai colocar um bom ômega 3, tá? Sem metais pesados, com uma quantidade adequada de EPA e de DHA. A gente vai colocar alguns elementos como cúrcuma, berberina e outros elementos para reparar essa mucosa, para todo e qualquer arranhãozinho que aconteceu lá no intestino, né? Aqueles microfurinhos que aconteceram lá, serem reparados de forma que não ocorra mais nenhum vazamento, entre aspas, não ocorra mais nenhuma passagem de toxina para a corrente sanguínea, que o objetivo maior da modulação intestinal é reforço dessa barreira intestinal, para que não passe nenhuma toxina para a sua corrente sanguínea, tá? Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, que a modulação intestinal, ela é feita passo a passo. No mínimo esses 4 passos que eu tô falando para vocês, que sozinho dificilmente você consegue fazer, mas que um bom profissional que saiba fazer esses passos vai te dar uma melhora muito grande. E lembrando sempre que eu digo, reforçar a barreira intestinal, você impede a maioria das doenças, e sejam quais forem, tá, gente? Pode ser uma doença crônica, pode ser uma doença da sua familiar, pode ser o próprio diabetes ou pode ser uma doença autoimune. Então, em todos esses casos, a modulação intestinal é muito importante. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, assine o canal, se inscreva, que aí você vai estar sempre sabendo e tirando todas as suas dúvidas sobre coisas simples do seu dia a dia, mas que podem melhorar muito o seu estado de saúde. Tá bom, pessoal? Até breve!